Bem-vindos a mais um podcast Parada Programada, o seu favorito. Se a temática que você mais gosta é manutenção industrial. Tá cheio de dicas, sugestões, boas práticas para você colocar na sua manutenção industrial agora. Hoje, muito feliz em receber com a gente um profissional super jovem, mas com uma bagagem profissional na área de manutenção incrível. E ele só está começando. Eu vou deixar para você, Murilo, seja bem-vindo ao podcast Parada Programada. Eu vou deixar para você a tarefa de contar para quem está nos assistindo a sua bio. Quem é o Murilo no mundo da manutenção industrial? Ô, Karina, boa tarde, tudo bem? Bom, obrigado pelo convite, primeiramente, né? Eu que agradeço por você ter aceito estar aqui com a gente. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, quem sou eu, né? Eu sou o Murilo, tenho 30 anos. A minha carreira na manutenção começou em 2017, como estagiário. Eu formei em manutenção mecânica em 2018, em engenharia mecânica, perdão. E entrei como estagiário na Raizen. De lá para cá, eu fui efetivado. Depois entrei como gestor de informação em 2019. E de lá para cá, gestor de operações, depois gestor de processos. E hoje eu estou como supervisor de manutenção mecânica numa unidade da Raizen. Eu sempre gosto de perguntar, Murilo, o que fez você se apaixonar pelo mundo da manutenção? Foi o seu pai que te deu ferramentas? Conta pra gente de onde vem a sua paixão pelo mundo da manutenção. Eu sempre gostei de fazer tudo, né? De arrumar, de consertar, de furar a parede para pendurar alguma coisa, construir. E aí, na verdade, indústria mesmo fui conhecer quando eu entrei como estagiário em 2017. Uhum. Mas antes disso, eu trabalhei em loja de material de construção um tempo, mexi um pouco com construção e depois disso eu vim para a parte sucroenergética. Mas sempre gostei de resolver problema, vamos dizer assim, né? Ver um problema ali e querer resolver ele enquanto não conseguisse resolver, eu não parava, não ficava quieto, né? Bem o perfil dos profissionais que atuam na manutenção. Tem problema o dia inteiro e ali tem que resolver, né? Tem que resolver. Muito bom. Vamos imaginar agora você entrando portas adentro de uma planta produtiva, de um bioparque. Certo. O que você gosta nessa dinâmica, no dia a dia? O que te encanta na rotina de um profissional de manutenção industrial? É que não tem rotina, né? Ah, lá. Eu também não gosto de rotina. É um negocinho que você chega de manhã planejando fazer 10 coisas, você faz 20 diferente do que você planejou. Não tem chegar lá e falar, hoje está tranquilo. Normalmente, manutenção, você ataca 5, 6 lugares ao mesmo tempo e vai indo. O que eu mais gosto é isso, sabe? Aquela dinâmica, vai aqui, vai ali, resolve um problema, faz uma melhoria, lida com o pessoal, lida com todos os setores. E, assim, basicamente, essa rotina que não é rotina, né, que eu gosto mais, manutenção, não ter aquele negócio monótono. De chegar lá e simplesmente sentar na cadeira lá, olhar para a tela do computador, esperar das 5 horas da tarde e ir embora. Uhum. Bacana ter isso aí, eu gosto bastante. Você me disse que você trabalha como supervisor em uma planta produtiva no bioparque da Raizen. Isso. O que significa ser um profissional que atua na supervisão de uma empresa nesse porte? Bom, a unidade que eu trabalho em Valparaíso, né, a Univale, lá a responsabilidade do supervisor de manutenção mecânica é manter a integridade de todos os equipamentos rotativos e estáticos da planta, né, esteiras, equipamentos rotativos como bombas, motores, esteiras metálicas, correntes, hilos e tudo mais. E fora isso, o principal motivo, na verdade, é manter a segurança de todo mundo que está ali, né, manter a integridade dos equipamentos para garantir que quem esteja ali tenha segurança e manter o processo produtivo em operação. Quando você fala manter a integridade de um equipamento, fico imaginando, né? Você está falando de manter o equipamento em funcionamento em perfeitas condições, é isso? Muitas vezes não, né? A gente precisa manter ele numa condição de operação segura, ou 100% segura, e muitas vezes a gente precisa fazer, de algumas formas, ali, manter o equipamento em manutenção e trabalhar numa solução em paralelo para poder substituir aquele equipamento no futuro, fazer o paliativo que a gente fala, né? Dar uma acertada ali, garanta que está segura aquela situação. E numa próxima parada, a gente faz uma parada programada e faz a substituição do equipamento, a manutenção e tudo mais. Já nós vamos falar bastante sobre parada, nosso tema principal.
Queria que você comentasse um pouquinho, né? Você vem numa trajetória profissional crescente. Você me contou que entrou como estagiário ou trainee. Um dos dois ali, como estagiário, foi o seu primeiro acesso ao mundo das indústrias. Sim. E você me disse que esse foi o teu primeiro lugar, você foi galgando novas oportunidades aos poucos. Para um profissional de manutenção industrial que chega do mesmo lugar que você chegou, estagiário, quais são os caminhos que você sugere para alguém que quer crescer nesse universo da manutenção industrial? É dar a cara a tapa, sabe? E assumir o que tiver para fazer, perguntar o que tem para fazer, estudar bastante, participar dos problemas para resolver, não esperar alguém pegar pela mão e ir lá e levar para poder ver alguma coisa em campo. Viu um problema, ouviu um termo que você nunca ouviu falar, pergunta se tiver dúvida, pergunta para um, para dois, pergunta para o mecânico que está na área lá como que funciona, que muitas vezes ele vai saber muito mais do que a pessoa que está na sala. Então, é isso, ser curioso e estar disposto a aprender. Você falou várias competências, habilidades que o profissional precisa ter. Mas agora eu quero que você conte o segredo do seu sucesso. O que fez você... Claro que imagino que um pouco de tudo isso que você já trouxe, né? Mas pensando de uma forma bem específica, assim, qual é o segredo do sucesso, do crescimento profissional do Murilo? Eu tive uma supervisão que me ajudou muito, né? O Marcos, quando eu fui contratado. Então, ele me deixou bem à vontade, assim, para fazer realmente o que... fazer com que eu aprendesse. Ele me colocava muitos desafios, me dava muita oportunidade e, assim... por mais que ele tenha feito isso, se você não for lá e abraçar e fazer, não resolve. Então, boa parte depende mesmo da pessoa que vai fazer. Por mais que apareça oportunidades e a pessoa vira as costas, não adianta. Então, assim, acredito que é a vontade mesmo de querer resolver aqueles problemas, né? Logo que eu cheguei, me colocaram um problema enorme na mão, que era a NR12 na época, implantar a NR12 na planta inteira. Então, eu peguei, abracei aquilo junto com o pessoal e a gente foi aprendendo. E daquilo a gente foi dando um passo de cada vez e fui aprendendo cada vez mais. Acho que o principal ponto é realmente manter a calma na hora que a gente tem um problema, uma situação diferente, estudar, que foi o que eu já falei, e saber conversar também, né? Aprender a conversar com as pessoas, aprender a conseguir aquilo que você quer, saber conversar, saber pedir, não achar que você é melhor que ninguém. Muitas vezes o pessoal sai formado, a gente sai formado da faculdade, achando que estudou 5, 6 anos lá na faculdade, sabe mais que um cara que está no chão de fábrica lá 20, 25 anos trabalhando. Chega lá, o cara dá um balão no C, você não tá sabe falando nada. do poder da experiência, né? Sim. E é diferente do que a gente lê nos livros. Você está falando da importância do conhecimento que a gente adquire ao longo dos anos da faculdade, né? Mas da importância de ter a humildade de chegar na planta produtiva e reconhecer que tem alguém com mais experiência que você, Sim. que pode conhecer práticas de manutenção que às vezes nem estão nos livros, né? Muitas vezes. Né? Na verdade, a maioria das vezes, né? O pessoal aplica agora isso não é uma palavra. Não é intuitivo. Mas, enfim, o conhecimento... Empírico. Conhecimento empírico, né? O cara vai pegando no dia a dia, ele faz, erra. É o acerto e erro ali, até ele achar uma forma de fazer da melhor maneira possível. Você chega com uma teoria lá, o cara fala, não vai dar certo porque eu já tentei. Uhum. Então, assim, você já vai eliminando aquelas coisas da sua lista e vai aprendendo cada vez mais. Uhum. Acho que é bacana de trabalhar numa empresa assim que tem vários profissionais, realmente isso, é você poder... você tem que estar aberto a ouvir a opinião dos outros e sempre perguntar também, né? Muitas vezes tem aquela pessoa que sabe, que conhece, mas que às vezes não dá a opinião dela porque lá atrás ela já foi cortada alguma vez, foi dar opinião, falou, você não foi autorizada a dar a opinião dela no passado, acaba ficando quieta. E tem muito conhecimento ali, né? Armazenado. Vamos falar de parada? Vamos falar de parada. Quando eu falo parada, não vou falar se ela é programada ou não. Qual a primeira palavra que vem à sua mente? A primeira palavra que vem... Problema. Problema. Toda parada que a gente vai fazer, seja ela programada ou emergencial, né? A gente sempre tem um problema para resolver. A gente sempre tem aquela listinha de 20, 30, 40, 50 serviços para fazer e você tem um problema que é falta de mão de obra para realizar tudo que precisa, falta de recursos, falta de peças.
Então, você tem que saber planejar da melhor maneira possível ali, saber selecionar o que precisa ser feito naquele momento. Então, é bacana sempre ter uma equipe ali que te ajuda a ver o que é importante naquele momento, o que precisa ser feito naquela parada, né? Seja ela programada por chuva, uma parada por falta de cana que a gente tem em alguns momentos. Mas o problema, assim, no bom sentido, a gente tem que resolver vários problemas, não é só ir lá e fazer manutenção. Tem que ver se tem material, ver se tem pessoas. E você me contou aqui que você gosta de problemas. Quando eu falo gosta, assim, né? Que você é um profissional que abraça os problemas e busca a solução. Então, pensando nesse sentido, estou imaginando que você gosta da parada. Eu gosto. Gosto bastante. Planejar parada, a gente sempre... Uma parada emergencial, assim, é mais quando quebra equipamento que não tem... você não tem previsibilidade que ele teria quebrado ali e acontece algum problema. Mas a gente sempre tem alguma programação para uma parada emergencial. Então, assim, sempre tem que ter uma carta na manga ali, um equipamento reserva, peça reserva, enfim, sempre tem a listinha, né? Então, do que eu posso fazer num tempo de parada de 2 horas, de 4 horas, de 6 horas, de 12 horas que seja. E aproveitar aquele problema que a gente teve com o equipamento que não era esperado, a gente consegue atacar outros problemas que estavam esperando uma parada ali. Então, é bacana isso, né? A gente conseguir tratar dessa forma. Eu quero te perguntar sobre um conceito que eu sempre fico em dúvida. Vou aproveitar o seu conhecimento para esclarecermos todos. Assim a gente já aprende juntos. Existem 3 tipos de manutenção. Corretiva, preventiva e preditiva. Certo. Tem uma delas que eu não consigo identificar a diferença entre elas. Vamos ver se você consegue me explicar a diferença entre a preventiva e a preditiva. Deixa eu ouvir a tua explicação, vamos ver se eu consigo entender. Certo, vamos lá. Vamos trazer, então, uma linguagem mais fácil do que de manutenção. A corretiva é aquela assim, eu caí, quebrei o braço, tenho que ir no médico consertar, vou engessar o braço e até ele curar. Apareceu o problema, eu vou resolver ele, é isso? Isso, apareceu o problema, ele quebrou, na verdade sim, não apareceu o problema. Quebrou, eu vou e arrumo. Quebrou, conserto. Quebrou, arrumo, quebrou, eu troco. Falhou, eu vou lá e substituo, enfim, qualquer situação dessa. Ok. A preventiva é base tempo. Então, a hora que você pega lá o seu carro, você tem que trocar o óleo do carro dependendo do óleo, cada 5.000 km, 10.000 km ou uma quantidade de tempo, né? 6 meses, 1 ano. Eu não espero dar o problema para ir atrás. Isso. Eu já crio meios para evitar que o problema ocorra, é isso? Sim. Perfeito. Eu vou lá e substituo antes. Eu tenho uma base histórica lá que ele óleo roda 12.000 km do fornecedor. Então, ele fala para trocar com 10, porque tem certeza que com 10.000 km vai dar problema. Então, se eu tenho uma margem de erro ali até 12.000 para poder fazer substituição. Uhum. Um rolamento é 60.000 horas, 200.000 horas, 100.000. Então, assim, é base e tempo. Então, eu não vou lá, faço uma análise nem nada. Eu desmonto, substituo, coloco para rodar e roda. Então, assim, é um custo que eu tenho fixo ali. Todo ano eu vou ter um custo com manutenção preventiva fixa. Então, eu vou trocar pneu todo ano, ou com 40.000 quilômetros. Que interessante, né? Você está dizendo que com esse tipo de manutenção já é possível prever até a necessidade do investimento financeiro. Sim. Perfeito. Planejar Nos anual, 3 tipos, é possível planejar? A corretiva você consegue pegar com base histórica, né? Entendi. Mas não dá para saber, esse ano eu vou gastar 100.000, 200.000, 300.000 com manutenção corretiva. Pode ser que eu gaste 1 milhão, o equipamento quebra, eu não vejo. E aí que entra a preditiva, né? A gente primeiro começou com manutenção corretiva lá no passado, veio a preventiva para reduzir as quebras, né? Estava quebrando muito, o pessoal definiu. Então vamos definir um tempo aqui para substituir base de tempo. Esses rolamentos estão durando tanto tempo, 60.000 horas. Então com 50.000 a gente substitui para não ter problema. E mesmo assim a gente começou a ver na manutenção que estava tendo um custo ainda elevado, com manutenção, substituição de rolamento, substituição de retentor, manutenção em motores. E aí foi que a gente começou a investir em tecnologias para poder fazer a preditiva. O que é a preditiva? É uma análise que eu faço prévia para entender como está a saúde do equipamento. É uma análise é um exame de sangue que a gente vai fazer um eletrocardiograma do equipamento ali para saber como estão as condições. A gente acompanha isso mensalmente, quinzenalmente, a cada 3 meses, depende do equipamento, né, da criticidade. Mas assim, eu faço uma análise de óleo. Primeira análise de óleo está tudo ok. No segundo mês já encontro algum problema ali, eu consigo comparar com um banco de dados que a gente tem. Normalmente a empresa que faz essa análise de óleo para a gente tem, e falar para a gente, essa análise de óleo aqui está saindo do normal, está um pouco anormal, está com ferro ou qualquer coisa,
E a gente consegue partir para outros tipos de análise ali para entender se é um desgaste de rolamento, se é um desgaste de engrenamento e conseguir tratar aquilo da melhor forma. E eu já faço a manutenção naquele momento, eu me preparo porque em algum momento eu vou precisar fazer. Eu consigo entender se eu preciso fazer manutenção naquele momento, né? Eu consigo me programar, ver se eu tenho equipamento de reserva, ver se eu realmente preciso fazer manutenção. Ainda dá tempo de alguma coisa. Dá tempo de alguma coisa. Por exemplo, a análise preditiva de rolamento, de engrenamento que a gente faz na área de vibração. É uma ótima análise que a gente faz para equipamentos grandes. Então, eu tenho um redutor lá, eu faço análise nele a cada 15 dias, então eu consigo ver a evolução. Eu pego uma falha nele agora a gente está em agosto, e vou acompanhando nos próximos dias como é que está a evolução. Se eu vejo que ele começa a ter uma evolução muito alta, a curva dele começa a subir muito rápido, eu tenho que fazer uma intervenção quanto antes. E dependendo da situação que eu peguei também, eu já preciso parar e arrumar antes que ele quebre, e o meu custo de manutenção ou parada aumente além daquilo, né? Então, a diferença é basicamente isso das 3 manutenções. Eu entendi. Eu amei o exemplo que você deu de falar que a preditiva você associar com o exame de sangue. Agora, eu não vou esquecer mais. Eu sou aqui bem figurativa. A primeira, quebrei o braço. Uhum. A segunda é trocar o óleo do carro. Trocar o óleo do carro, era esse o exemplo. Primeira, quebrei o braço. Segundo, trocar o óleo do carro. E a terceira, o exame de sangue. E aí, esse acompanhamento mais de perto, você ainda tem um tempinho para você se programar para substituir o equipamento poder continuar funcionando e operando com segurança e produtividade. Tudo isso envolve custo, né? Envolve custo, e a preditiva ela veio realmente para a gente conseguir reduzir esse custo e também fasear o custo, né? Por exemplo, eu tenho vários equipamentos lá que eu preciso fazer uma manutenção preventiva. Cada manutenção daquele equipamento custa, sei lá, R$10 mil, um exemplo. Uhum. Eu tenho 10 equipamentos, custa 100 mil. Com a preditiva, eu consigo fasear isso e conseguir acompanhando. Esse ano eu vou fazer 2, ano que vem eu faço 2, então eu consigo diluir esse valor nos anos, né, no custo de manutenção que eu tenho, e fazer aos poucos, não onerando o custo de manutenção da empresa, e muitas vezes com esse valor a mais eu consigo fazer melhorias, comprar equipamento novo, investir em segurança. Então, é bacana isso da preditiva também, né? Eu consigo priorizar de maneira mais fácil, decidir o que é crítico e não é para poder usar a verba da melhor maneira possível. Nunca tinha ouvido essa expressão fasear. E é verdade. Tem a ver com uma programação de verba para você poder se programar em relação ao planejamento da manutenção dos equipamentos quando você tem vários equipamentos na planta. Fica imaginando o bioparque, né? Sim. E aí, como a gente falou de custo, de dinheiro, de investimento, fiquei me perguntando aqui, penso que sim, mas queria que você falasse um pouco sobre isso. O quanto a manutenção industrial tem a ver com a estratégia das empresas, ou o quanto ela torna uma empresa mais ou menos competitiva? Tem tudo, né? A manutenção se você tiver uma manutenção muito cara, não compensa você fazer aquele produto, porque o produto vai ser muito caro, você não vai ter competitividade no mercado. Se você tiver uma manutenção muito barata, uma hora sua fábrica vai parar por falta de manutenção, você não vai produzir e vai acabar não tendo produto para vender. Então, você tem que achar o meio termo ali. Quanto que eu posso gastar e onde eu vou gastar, que é o mais importante, né? Que a preditiva ajuda a gente nisso e planejamento, né? Entender os equipamentos. Para poder realmente gastar onde tem que gastar naquele momento. Muitas vezes, assim, eu tenho isso aqui para gastar, eu preciso de mais. Aí você tem que levantar a mão e pedir mais dinheiro. Mas às vezes não. Então, você consegue trabalhar dessa forma, né? Isso o que a gente ouve muito falar. Eu não tenho verba. Vou precisar alocar verba de outro centro de custos. Já ouviu essa expressão? O meu já acabou. Eu não tinha previsto isso, né? A gente ouve muito isso no universo de vocês. Sim. Pensando, né, na planta produtiva, no setor sugroenergético, no seu bioparque, né, onde você convive, trabalha, né, faz parte do teu dia a dia. Ações que vocês têm usado para minimizar o impacto das paradas não programadas? Equipamento reserva, né? Equipamento reserva, a gente tem rotas de equipamentos também, né? A gente tem checklists que nós fazemos quinzenalmente e tem o pessoal que anda praticamente todos os dias de operação olhando equipamento para ver se tem algum problema, se soltou um parafuso, situação de correia, se tem, enfim, qualquer normalidade ali, reportar para a gente poder tratar antes que aquilo se torne um problema maior. A gente tem correias lá, transportadoras, por exemplo, com 100 metros de comprimento, de centro a centro de eixo. Então, uma esteira daquela rasgar, deu um problema, a parada é enorme, o custo é exorbitante. A gente já teve situações de incêndio em correias dessas, então, assim, não é
não são situações fáceis. Então, a gente tem que ter um acompanhamento ali diário desses equipamentos e análises preditivas também. A gente faz análise termográfica, enrolamentos, em roletes, para poder prevenir essas falhas, né? E prever, né, se vai acontecer uma falha no futuro ou não. Mas uma parada, para evitar realmente uma parada programada ou reduzir a consequência, é equipamento reserva e ter instrumentos também. Acho que um dos melhores ferramentas que a gente tem hoje é a automação, né? Ter sensor de temperatura, sensores de vibração, enfim, qualquer intertravamento ali que seja possível fazer para aquele equipamento. Se der um problema, ele para antes que aquela situação se agrave, né? O rolamento começou a aquecer, eles armam o equipamento, para a planta industrial para poder entender o que está acontecendo, antes que aquilo se torne um problema maior. A gente, sempre que está em campo, né, com os coordenadores ali de manutenção, tem um certo, a palavra não é medo, nem pânico, mas parece isso, de parar. Não pode parar. A cobrança para não parar é muito grande. Não pode parar. E quando a gente pensa na necessidade de operar dessa forma, nós estamos dizendo não só do custo que envolve uma parada, mas eu queria que você dissesse para a gente por que o setor de manutenção tem tanto... Qual é a melhor palavra? Pânico, medo? Receio? Tudo isso misturado? Na verdade, assim, nós somos medidos por tempo de parada, né? Uhum. Então, assim, a gente tem, no meu caso lá, a gente mede duas coisas: disponibilidade do equipamento, disponibilidade dentro da planta industrial e do equipamento também, em alguns casos, e aproveitamento. O quanto que a gente conseguiu moer, mesmo estando disponível. São os seus 2 KPIs. Os 2 principais. Então, assim, a gente é medido nisso, né? Então, quanto menos parar, melhor. A gente realmente para quando realmente tem algum risco de segurança de pessoas ou segurança de processos, e se realmente tem algum problema. Então, algum problema crítico ali que precisa parar, que a gente consegue entender que aquilo vai se agravar e vai se tornar pior. Por exemplo, eu estou com uma falha de rolamento, se eu não parar agora, o risco é eu quebrar o equipamento, parar e ter que, enfim, substituir o equipamento, gastar milhões de reais ali na manutenção que eu conseguiria resolver com 2, 3 horas de parada ali. Então, a gente tem que entender isso também. E muitas vezes tem que trazer alguém para poder ajudar a gente a analisar, tem corporativo para ajudar. Mas, basicamente isso, assim, o que a gente pode fazer para não parar? O que a gente consegue fazer? Consegue trocar o óleo? Consegue, enfim, colocar um ar ali para poder ir esfriando o rolamento, a gente conseguir parar por chuva? Enfim, tá vindo na frente de chuva, a gente sempre tem essas conversas, sabe? Vai chover, não vai? A gente tem que pôr outra reserva. Então, basicamente isso. O medo que seria esse, né? O pânico de parar. A planta parada, ela só dá gasto, né? Uma planta hoje, quanto mais tempo parado, mais aumenta o seu custo de produção e vai dando prejuízo, né? A gente depende da produção para poder estar operando. Basicamente isso. Eu estava aqui pensando, né, no grau de complexidade que envolve manter uma planta, um bioparque em atividade, em operação. E aí eu fiquei aqui me perguntando, será que é possível, vou te perguntar, será que é possível prever, se antecipar a todo tipo de problema? É possível, a gente tem muita tecnologia hoje, o nosso setor cicloenergético ainda falta se aprofundar muito em muita parte de tecnologia, que seria a indústria 4.0 que a gente está hoje, né? A gente ainda está um pouco para trás ainda. Então, as plantas novas já estão surgindo já com instrumentos novos meios de controle, mas tem muita coisa que a gente consegue usar ainda e prever vários problemas. O que a gente precisa é realmente de mão de obra capacitada, pessoal treinado e que o pessoal também esteja disposto a fazer aquilo, né? O pessoal tem que estar engajado, tem que estar comprometido com aquilo, garantir a operação dos equipamentos. E com a redução de pessoas que a gente tem hoje no setor, nossa mão de obra hoje é muito escassa nas plantas industriais, né? Em todas as áreas. Então, assim, a operação tem que ajudar a manutenção tem que ajudar a operação. Então, assim, muitas vezes alguns lugares tem a rixa, né? Produção e operação, produção com manutenção, né? Mas é o mecânico que tem que fazer, isso aí é o operador que tem que fazer. Então, você tem que trabalhar junto ali para manter a operação do equipamento. Um ajuste de gacheta, o operador pode fazer ajuste de tela, trocar, reapertar um parafuso. Desde que o operador tenha treinamento para aquilo e saiba fazer, ele pode fazer.
Então é importante capacitar essas pessoas, treinar, explicar o porquê que aquele equipamento funciona daquela maneira. Porque hoje também tem muita gente que vai operar um equipamento e ela não sabe nem qual é a função daquele equipamento, como funciona, para que serve uma bomba, para que aquela bomba está ali. Você chega pro cara e pergunta, mas essa bomba é do quê? Não sei, eu aperto o botão, ela liga aqui, o pessoal pede para ligar, eu ligo. Então, assim, eu vejo muitas vezes que a gente tem esse problema, né? O pessoal não está motivado, o pessoal não conhece do processo. O cara chega ali, faz os treinamentos de segurança. O que ele foi contratado para fazer, é apertar o botão. A gente tem muito disso, né? Então, assim, às vezes você vê que tem um a mais ali que quer aprender e tal, mas os caras não tem nem tempo para aprender porque ele tem que operar. Tem que fazer. Então, realmente a gente começar a investir nessa parte aí de capacitação das pessoas e entender realmente que as pessoas querem estar ali ou não. A gente tem que ter essas pessoas chaves na equipe. Eu acho que você já introduziu uma temática, um assunto que é bem legal da gente conversar, Murilo, que é o uso dos elementos tecnológicos ou ferramentas que possam, de alguma forma, trazer mais agilidade, produtividade, eficiência nesses movimentos, em especial no momento de parada, né? Como você vê hoje os recursos tecnológicos? Você já faz uso? Você acha que estão avançando? A tendência é cada vez mais inteligência artificial tem a ver também com o mundo de manutenção? Como é que você vê isso? Assim, o que a gente usa hoje de tecnologia, basicamente, é o que a gente usava antes, que é o SAP, para planejar as atividades, o Project, né, planejar paradas maiores aí, paradas maiores que eu falo, de 2, 3 dias, ou a parada de entre safra. Mas, basicamente, sim, de tecnologia mesmo, a gente precisa ainda, principalmente, avançar, a gente precisa... Hoje, o nosso corporativo está investindo em alguns aplicativos, alguns sistemas, mas está engateando, está começando. E um ponto que a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer essas automatizações, entrar nesse mundo digital, é cuidado com a burocracia. Às vezes eu crio várias coisas ali que acaba atrasando ao invés de melhorar. Então tem que entender. Para eu criar uma solução, eu tenho que ir em campo lá entender qual a melhor solução junto com o pessoal. E não da sala eu ali fazer uma situação de trás da mesa. Vixe, todo dia. Manda fazer aquele pessoal que fica atrás da mesa, né? Só o cara entra no celular lá. Muitas vezes o cara nem sabe mexer no celular, o cara que tá operando lá. O cara tem 30 anos de operação, o cara é um baita de um operador, toca a fábrica sozinho lá, mas na hora que você tá no celular na mão do cara, o cara não sabe mexer. A gente tem que tomar cuidado também com essa... na hora de fazer essa transição, né? Do papel para o computador. Isso. É desse jeito que eu chamo. Você me fez pensar agora, Murilo, nesse lugar do supervisor, que ele tem que estar atrás da mesa em função de todas as atividades que envolvem o planejamento, a estratégia, e ao mesmo tempo ele tem que estar em campo. Né? Eu fiquei aqui imaginando essa dualidade de lugares, né? Que o profissional que está na linha de frente, na gestão, na supervisão, ele não faz nada sozinho, a importância do time, mas o quanto a gente tem que estar, você tem que estar, né? Atrás da mesa e em campo. Me fala disso um pouquinho. É assim? É assim. Hoje, basicamente, sim. A cadeira de supervisão hoje, a demanda hoje em sala é muito grande, a gente tem bastante coisa para fazer. Então, acho que o básico que a gente tem que ter em campo é uma equipe que a gente confie, uma equipe competente ali para poder passar as informações da maneira correta e você não precisar toda hora ir lá ficar confirmando, ficar vendo se é verdade. Você tem que confiar na sua equipe. Então, a pessoa que está lá em campo operando tem que ser pessoal de confiança. A hora que dá um problema maior, você tem que parar o que está fazendo, ir lá acompanhar, entender, questionar o que está sendo feito. Mas eu sempre tento acompanhar o máximo possível de manutenções em campo, questionar também o pessoal que está fazendo aquela manutenção, operação, se aquilo está certo, porque um equipamento que toda hora eu tenho que ir lá, que ele quebra, que falha, que dá problema. Tem alguma coisa aqui. Não é normal. Primeira vez que ele quebra já não é normal, porque quebrou. Mas se quebra toda semana, todo mês, o cara chega lá e fala, isso é normal, toda semana dá esse problema. Cara, não é normal. Por que está acontecendo isso? Então, assim, é isso que a gente tem que começar a colocar na cabeça das pessoas, a começar a questionar. E a maioria dos problemas desses são o quê? Projeto. Projeto no sentido do quê? A pessoa chega lá, faz um projeto, implanta e vai embora, não acompanha. E aquele problema persiste, o pessoal não reclama, e a hora que você vai ver, está dimensionado errado, o equipamento foi fazer manutenção, voltou com peça errada, ou foi feita manutenção na própria indústria, não tinha o rolamento certo, a pessoa colocou um rolamento paliativo ali, nas próximas o cara não foi olhar no catálogo, ou não deixou aquilo anotado,
foi outra pessoa que fez a manutenção e acabou colocando o mesmo rolamento errado e vem dando problema. Então, assim, é por isso que é importante você fazer a análise de falha daquele problema. E lógico, não dá para você fazer análise de falha de tudo, mas a gente tem até alguns parâmetros, né, para saber o que a gente faz na análise de falha e o que a gente não faz. É baseado em custo e baseado em tempo, né, de parada. Criticidade tem a ver também com isso? Criticidade tem. Criticidade, principalmente, o que a gente sempre faz primeiro é segurança, né? Que a parte, assim, cara, influenciou em segurança, a gente sempre tem que tratar para que não aconteça mais. Queria falar um pouquinho com você sobre a manutenção específica do setor sucroenergético que se chama entre safra. Gente, ele fez um som aqui, eu não sei se vocês ouviram, ele fez engatou numa frase que é assim, cada vez mais curta. Cada vez mais curta. Já que você falou, eu queria te perguntar, por que a entre safra está cada vez mais curta? A gente tem um tempo de 24 horas para moer ali por dia e cada vez mais cana para moer, cada vez a gente quer aumentar a nossa capacidade de moagem. Antigamente a gente tinha 6 meses, eu não estava no setor ainda, mas era 4 meses de safra e 8 de entre safra. E veio diminuindo. Conforme vai aumentando a quantidade de cana disponível para moer, eu vou tendo que aumentar meu tempo de moagem para poder atender aquilo. Se eu moo 10 mil toneladas por dia, ou 17 mil, que é o nosso caso lá, tem que aumentar a quantidade de dias para moer. Então, basicamente é isso. Vai enxugando aí a quantidade de tempo que a planta pode estar parada para manutenção. Sim. Ela tem que voltar a produzir, porque senão não consegue moer a quantidade de cana prevista ou planejada para aquele período, é isso? Isso, e eu também tenho que casar com o quê? Para eu fazer um tempo menor de entre safra, eu tenho que colocar mais dinheiro na manutenção, porque eu vou ter que fazer hora extra, eu vou ter que pedir prioridade no fornecedor, eu vou ter que colocar mais gente dentro da planta para fazer manutenção, e isso vai custar mais. Então, entender onde a linha ali que chega, que faz sentido ainda eu continuar moendo mais tempo, e onde compensa eu parar. Então, a gente faz esses estudos também. Sempre. Para poder entender se faz sentido ou não. Mas é basicamente isso, não tem... Pensar em entre safra, pelo que eu entendi, é correr contra o tempo. Sim. Que tipo de recurso, num momento desse, na sua opinião, Murilo, é indispensável? Pessoas para fazer o planejamento da entre safra da melhor maneira possível. Mas você já me falou que um dos maiores problemas, não é problema, mas um dos desafios é a mão de obra. Mão de obra qualificada. Qualificada. Realmente. Temos aí um desafio, né? A gente precisa... o setor hoje precisa... A gente tem duas situações, né? Operação e entre safra. A entre safra é a parte principal de manutenção, né? A gente tem que planejar ela da melhor maneira possível, porque, um exemplo nosso lá, boa parte da nossa planta vai ter só 30 dias de entre safra no próximo ano. Parte de caldeira, parte de destilaria. 30 dias? 30 dias. Algumas partes. É recorde? Eu nunca ouvi falar uma entre safra de 30 dias. Não é da planta inteira. Ah, tá. Então eu que entendi errado. É só de alguns setores, só da parte de geração de vapor, por conta do E2G, né? Que vai ser implementado agora. E destilaria. O restante, extração, fábrica de açúcar, a maior parte a gente vai ter um período não de 90 a 120 dias, mas uns 70 dias aí, 80. Mesmo assim é curto demais. Curto. Você mesmo me contou que estávamos falando de entre safra de 4 meses. Hoje a gente fala em 75 dias? A gente já fez entre safra já com 56 dias úteis já. 2018. Nossa. É muito curto. Então, assim, você tem que definir, assim, o que realmente vou fazer, o que precisa ser feito, o que eu vou ter de reserva se der um problema, o que eu vou assumir aqui que eu posso ter de problema na safra e o que eu vou ter de barreira para poder reduzir o tempo de parada, para não parar, o que eu tenho que fazer. E também, nesse período, quais fornecedores conseguem me atender naquele prazo. E começar a trabalhar isso desde... Começou a safra em abril, já comecei a trabalhar entre a safra do ano que vem, começar a negociar serviço, negociar prazo e tudo mais. Se deixar para a última hora, é um tipo de movimento ou trabalho que você não consegue, né? Não faz. Sem o planejamento, né? Falamos muito disso no episódio anterior. Se você não assistiu, assista. Tá incrível também. Falamos muito sobre planejamento, né? A importância do planejamento no sucesso de uma parada programada ou nesse período específico do setor sucroenergético, que é a entre safra. Você me falou, Murilo, da questão da importância de você ter parceiros, né? Por mais que o bioparque ele seja imenso, grande, vasto, complexo, muitos equipamentos,
além da mão de obra, sem parceiros também fica difícil de você conseguir o que você precisa, né? Não tem como, né? Você fazer tudo Impossível. dentro da planta. Você tem que ter parceiros, parceiros confiáveis, né? Que você sabe que vai atender. E assim, isso aí é indispensável. Saber onde você vai mandar equipamento, quem você vai trazer para dentro da planta para fazer manutenção. E não tem como você estar em todo lugar ao mesmo tempo para poder acompanhar aquela manutenção. Então tem que ser realmente parceiros ali que você confia no serviço, ter relatório de acompanhamento, ter pessoas do seu time para acompanhar o que é mais crítico, né? Ir lá e acompanhar. Mas sem parceiro a gente não consegue fazer nada, praticamente. Então a gente depende. Uma, porque as pessoas dentro da planta hoje é o mínimo possível que a gente tem para operar, né? Tanto que até no passado o pessoal falava, 10 anos atrás, que a gente montava a usina inteira, trazia para a oficina, montava de volta e levava para o lugar. Mas tinha 6 meses e tinha 30 mecânicos. Outra estrutura também. Tinha outra estrutura. Outro desenho de planta. Sim. Era menor, enfim, assim, muita coisa terceirizava também, o dinheiro, o orçamento era diferente, o planejamento era diferente. Então, tudo vai mudando. Uhum. Então, basicamente é isso. Gente, ele vai falando, eu vou tendo insight de pergunta e vou perguntando. Você falou assim, tudo muda. Muda. E o que nada muda? Olha a minha pergunta. E o que você observa ao longo desses anos de experiência nas paradas? Eu ia te perguntar, não perguntei. Peraí, deixa eu acabar essa pergunta, eu já engato na outra. Vocês viram, né, gente? Eu vou aqui. A primeira pergunta é, no seu ponto de vista, o que não muda? E não pode mudar. Na sua opinião, tem que ser desse jeito. Eu tô te perguntando do que nós não podemos abrir mão, na sua opinião, no momento de parada. O que a gente não pode abrir mão é realmente a segurança das pessoas. Eu acho que é o valor que a gente tem que ter ali na hora de fazer a manutenção e pensar assim, qual vai ser a melhor maneira possível de fazer com segurança aqui esse serviço. E se não der para fazer, não faz. Eu acho que é isso. Não tem negociação nesse sentido. Não tem... mas se fizer assim, não. Vamos fazer da melhor maneira, da maneira segura, né? Uhum. Se precisar montar andaime, precisar parar, a gente hoje trabalha numa situação que assim, a gente consegue justificar uma parada da planta inteira por 12 horas, 10 horas, um dia inteiro, por conta de segurança, porque eu preciso fazer um acesso para fazer uma atividade, preciso parar um equipamento para fazer manutenção, mas eu não consigo explicar um acidente. Não tem como eu falar aqui hoje, em 2024, que eu não estou dando uma condição segura para a pessoa fazer a atividade dela ali e voltar para casa da mesma maneira que ela chegou. Então, assim, uma boa parte do desafio também nosso como gestor hoje é essa linha, né? É saber absorver aquilo da maneira e levar aquilo para o colaborador. Cara, a gente precisa entregar, a gente precisa fazer, só que segurança primeiro, ali na frente. Se não é possível fazer, vamos parar e vamos pensar na melhor maneira, colocar mais pessoas, colocar recurso. Isso aí não dá para negociar, né? A vida da pessoa ali, a saúde dela não tem o que fazer. Um equipamento a gente compra outro, faz manutenção, enfim, mas a pessoa não tem jeito. A pessoa é só ela. Tem a família dela em casa para voltar, né? Ela saiu de casa. Acho que é isso. Isso não pode mudar de forma alguma. Eu ia te perguntar, essa era a pergunta que eu estava engatando na outra. Se você já fez a conta de quantas manutenções ou quantas paradas você já vivenciou ao longo desses 7 anos? 7 anos, 8. 8 anos que você está atuando no universo da manutenção industrial. Quantas? Não sei. Infelizmente foram várias paradas. Muitas. E aí, pensando, né, nessa quantidade de experiências nesse universo de paradas, que tipo de lições as paradas trazem ou trouxeram para a tua vida? Eu acho que a principal, assim, principalmente numa parada emergencial, uma situação que a gente não estava esperando, tomar cuidado na hora de intervir no equipamento, né? A gente viu que teve um problema, o equipamento quebrou, mas o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Vou chegar, meter a chave, já vou abrir, já vou desmontar? Eu acho que realmente chegar, parar, analisar o que aconteceu e definir para onde vai cada um, né? Na hora de agir numa emergência, é o que a gente tem que fazer. Parar, sentar o time e falar, a gente teve um problema aqui. Você vai para cá, você vai para lá, você faz isso, você faz aquilo, tem que comprar material aqui. E aí sim a gente começa a tomar ação, porque muitas vezes o pessoal tem um problema,
cada um faz uma coisa e ninguém faz nada. Então, por mais que seja uma parada emergencial, ela precisa ser planejada. É um planejamento emergencial, a gente precisa planejar o que vai ser feito naquele momento. Isso aí a gente vê a questão de bombeiro, né? Não sei se já presenciou incêndio, que os bombeiros já interviram. Mas você pode ver a calma do pessoal. Na hora que eles chegam, tá pegando fogo numa casa, num prédio, eles não chegam já engatando mangueira, jogando água. Eles se reúnem, entendem o que está acontecendo, vê o lado do vento, entendem o que cada um vai fazer, tem sempre o responsável ali, direciona o que cada um vai fazer, e aí sim eles começam a atacar e aquele incêndio acaba em 2, 3 minutos, acabou. E muitas vezes se chegar ali, começar a jogar água, tem risco até para as pessoas que estão ali, que às vezes pega contra o vento e acaba machucando as pessoas que estão ali e não consegue apagar o incêndio, né? Às vezes até agrava mais. A gente tem o hábito de achar que fogo apaga com água. É. Eu lembro uma vez na minha casa que uma frigideira, de tanto ficar o óleo aquecer, ela pegou fogo e eu, de uma forma muito inocente, adivinha o que fiz? Joguei água. O que aconteceu? Explodiu. Cozinha, né? Coloquei a casa em risco e todo mundo achando que eu ia resolver o problema. Acho que é isso que você está trazendo, né? Sim. A experiência do profissional, a calma, o saber o que vai fazer, né? O pessoal lá na usina, eles falam que eu nunca me viram bravo, né? Nunca me viram estressado. Só por fora. Por dentro. Isso tem a ver com um recurso importante para o profissional que atua na liderança, que é o equilíbrio emocional. A minha esposa fica brava comigo que eu não brigo com ela. Ela quer discutir, eu não discuto também. É tão chato brigar sozinho, Murilo. Deixa eu te contar. É horrível. Quando ela brigar, você briga também. Mas assim você faz o incêndio acabar mais rápido, sim, né? Ou não. Ou não? Ele vai pegando fogo baixinho e daqui a pouco explode. É verdade, também tem essa possibilidade, né? Começar um incêndio devagarinho e daí a pouco incendiar o ambiente inteiro. Muito bom. Murilo, queria que você contasse pra gente, na sua trajetória profissional, o maior desafio que você viveu em termos de manutenção e como que... 3 coisas. Vamos engatar uma pergunta. Três coisas em uma pergunta só. O principal desafio, como você resolveu e o que esse desafio te ensinou. Acho que o maior desafio, sim, na verdade, foi uma entre-safra, que foi a primeira entre-safra minha como supervisor. Foi rápido, assim, né? O Marcos, que era meu supervisor, ele foi para outro desafio. Eu assumi a cadeira dele em novembro, dezembro, e já começou a entre-safra nesse meio caminho. Então, assim, a gente começou a entre-safra, eu era o gestor de processos, passei para a supervisão, eu estava sem gestor de processos na hora, esse entre-safra, então passei os 3, 4 meses sem supervisor de processo, sem GP, né, sem gestor de processo, só eu e o GO. Então, assim, foi muito difícil, o pessoal dos setores ajudou bastante, os supervisores, mas era muita coisa para resolver, coisas que eu fazia como gestor, eu ainda tinha que continuar fazendo, e tinha que resolver também os problemas da cadeira e da supervisão. É o chamado girar vários pratinhos ao mesmo tempo ou usar chapéus de áreas diferentes ao mesmo tempo. Isso, né? Você vai aqui e daqui a pouco você vai só trocando. É. E assim, a forma de resolver realmente é manter a calma, é se planejar, colocar no papel ou no computador o que a gente precisa fazer, definir prioridade e levantar a mão. E pedir ajuda para outras unidades, né, poder ajudar pessoas para poder apoiar. Na época não tinha, mas a gente conseguiu redistribuir algumas atividades, outros setores ajudaram, o PCM ajudou bastante também, mas não foi uma situação fácil, né? Foi entregar uma entre-safra ali, a primeira como supervisor, né? Já começando já... o que me ajudou bastante é que o planejamento eu já vinha fazendo, então assim, eu estava executando o que eu tinha planejado. Na hora que ficava meio perdido, volta no que planejou, né? Tem um norte, pelo menos um norte tem. Queria que você finalizasse, a gente já está próximo do fim, rápido, que rápido, né? A gente começa achando que vai demorar, mas é rapidinho. Eu queria que você falasse um pouco sobre o papel da equipe em movimentos como de uma parada, seja ela programada ou não. Né? A gente está falando de plantas, a gente está falando de bioparque, a gente está falando de complexidade. O papel do time, queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, o papel do time, que eu vejo assim, tanto o nosso em garantir que o time conheça o que vai ser feito naquela parada. Não adianta nada eu planejar 200 atividades e meu time só ficar sabendo daquilo na hora que vai executar. Então, o que o meu time e eu fazemos? A gente
uma parada programada, por exemplo, a gente tem lá paradas para troca de preparo de moeda, troca de martelo, troca de faca, que são um desgaste a cada 15 dias, cada 20 dias a gente tem que parar para substituir, são 6 horas de parada. Então o que a gente faz? A gente planeja uma semana antes, tudo que vai ser feito naquela atividade, no meu caso eu trabalho com caldeiraria e mecânica, e antes da parada, seja na sexta-feira, se a parada for na terça ou na quarta, na sexta-feira ou na segunda, a gente leva todas as equipes nas frentes de serviço para mostrar o que vai fazer, já adiantar recursos que precisa, já deixar a ferramenta que for necessária no local, explicar para a pessoa o que vai ser feito, se ela concorda da maneira que vai ser feito, se ela sabe uma maneira melhor de fazer. Para não chegar na hora e... Porque muitas vezes chega na hora lá, o cara fala, não dá para fazer, vai precisar de andaime, precisa de uma PTA. Então, assim, não faz sentido, o planejamento não está funcionando, né? O planejamento tem que ser feito a 4 mãos ali. Então, importante, eu acho que o básico é isso. E o papel da equipe é realmente executar aquilo que tá proposto, né? A partir do momento que você combina com ele o que vai ser feito, mostra o que vai ser feito, é a pessoa realmente ir lá e fazer o que foi combinado. E sempre que tiver uma mudança, tiver uma alteração, levantar a mão, pedir ajuda para poder ser resolvido. Muitas vezes a gente tem... O pessoal fala que é a burocracia, mas eu não vejo como burocracia. A questão de permissão de serviço. PT. Essa permissão de trabalho. Né? PS a gente chama lá. Que o pessoal, quando vai prestar, fala: me dá minha PT, permissão de trabalho. Em alguns lugares, permissão de serviço, outros permissão de trabalho, mas é a mesma coisa. Então, assim, o pessoal fala assim, mas demora para abrir uma permissão de serviço e tudo mais. Meu time sempre reclama. Eu cheguei tal hora, só me deram a permissão, não sei que hora, liga lá. É sempre assim. Mas o que a pessoa tem que entender, assim, a permissão de serviço, ela não é um papel só para você ir lá e assinar e fazer. Tem um processo. Né? É um processo. A função dela é entender a atividade que você está fazendo, se aquilo que você está fazendo é a melhor maneira, a maneira mais segura de fazer aquela atividade. Então, ela é um checklist para você verificar se tudo que é pedido nas normas, seja NRs, NBR ou normas internas, estão sendo atendidas ou não. Por quê? A norma existe porque alguma coisa aconteceu no passado, alguém já se machucou, alguma coisa aconteceu, e aquilo precisa ser mitigado, eliminado, enfim, tem uma ação para aquilo. Então, pessoal, enquanto as pessoas tratarem a permissão de serviço como burocracia, ela vai continuar sendo burocracia. É igual EPI antigamente, né? O pessoal usava EPI porque o técnico de segurança ia ver ele sem e ia dar advertência. Hoje o pessoal começou a levar que o EPI é para proteger ele, é para ajudar. Então, assim, isso começou a mudar. Então, a gente precisa começar a mudar essa visão também da permissão de serviço, né? Para onde que ela vai? Participar da liberação de serviço, acompanhar o emissor. Eu acho que, a partir do momento que a gente faz isso, a gente leva isso até para casa, né? Fazer uma atividade, fica até mais seguro. Com certeza. Por fim, quero que você conte. Por que vale a pena ser um profissional que atua na área de gestão na manutenção industrial? Eu acho que o que me dá mais orgulho, né? A hora que a gente fala lá, vamos rodar, vamos moer, vamos colocar para rodar, você vê aquele negócio rodando, aquele monte de equipamento, você fala, cara, aqui tá rodando porque eu ajudei a fazer isso aqui funcionar, né? Por mais assim que a gente não coloque a mão na massa, vamos dizer assim, a gente não vai lá e execute, mas o planejamento, tudo passou pela nossa mão, a gente define o que vai ser feito junto com o restante da equipe. Então é bacana ser a hora que tá passando aqui a cana entrando no terno ali, começo de safra, por exemplo. É muito gostoso aquela sensação, sabe, de dever cumprido. A gente teve vários problemas lá para trás, mas a gente chegou no momento ali de moer, a gente está conseguindo moer. O equipamento tá rodando. Acho que é isso, né? Satisfação realmente de dever cumprido ali, de fazer o negócio funcionar. Ver os desafios sendo superados. Isso. Eu amo ver a fumaça. Eu sei que nem sempre ela precisa estar saindo ali, né, da chaminé, mas eu gosto de ver a fumaça e a gente sempre olha a cor da fumaça. Um fato interessante, sim, sobre fumaça, a pessoa fala fumaça, mas é outro nome. A maior parte daquilo é vapor. Ah lá! Vamos aprender juntos. Esse é o lugar do Parada da Programada. Aprender juntos. Vapor. É vapor, porque os gases são lavados, né? Hoje, toda a emissão de gás na atmosfera que é feita por caldeiras tem que ser feita a lavagem de gases. Isso é acompanhado pela CETESB. Então, como o gás ele sai quente, a hora que passa a água para lavar, ele evapora a parte dessa água, é o que sai na chaminé que deixa ela branquinha. Todos os sólidos são retidos nessa água, depois ela é reutilizada, ela é limpa e reutilizada, mas a maior parte daquilo é vapor. O restante são outros gases que não CO2. Ah, lá. Sólidos e tudo mais. Amei. Murilo, muito obrigada. Eu quero te agradecer, assim, de uma forma muito carinhosa por você
ter aceitado o nosso desafio de bater papo. Tem tanta coisa envolvida aqui, né? É muito bacana. É muito, muito gostoso, assim, poder te dar voz, lugar, né? E quero desejar que você continue. São 7 anos de experiência, mas te ouvindo falar, eu acho que tem muita coisa ainda para viver, né? Tem bastante coisa. Tem um tempão para frente. Tem muita coisa para conhecer, se aprimorar e fazer ainda mais. Isso. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Obrigado. E agradeço a vocês que tornam do podcast Parada Programada uma realidade, porque você está aí com a gente. E, óbvio, já estou te convidando para o próximo episódio, que vai ser incrível. Conteúdo de relevância para a manutenção industrial sempre. Aqui é seu lugar. Um beijo e até o próximo Parada Programada.